CBN Maringá, segunda edição. Apresentação, Luciana Penha. Agora, 3h14, o nosso assunto é planejamento tributário, a importância do planejamento tributário no início de todo o ano, né, e depois de um ano de pandemia, como fazer para não pagar, né, impostos indevidos e reduzir os reflexos da crise. Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo pelo Facebook, Twitter e YouTube, também 95,5 FM, com o advogado Wesley Vieira, especialista em direito tributário, está com a gente ao vivo. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Luciana, e a todos os ouvintes também. Bom, para que serve o planejamento tributário, né? Qual que é a importância dessa etapa, né, para uma empresa? Olha só, Luciana, é um assunto, né, que todo final de ano os empresários ficam aí realmente bastante interessados no assunto e veio na melhor hora, né, essa discussão. Então, assim, primeiro ponto que eu acho que deve ser bastante destacado aqui, Luciana, é que 95% das empresas pagam algum tipo de imposto de forma indevida. Esse dado foi levantado já tanto pelo Banco Central como Boa Vista, Serasa, entre outros, que tem aí algumas análises estatísticas desse tipo de situação, né? E, de fato, 95%. Então, é um número extremamente complexo. E agora, diante da pandemia, Luciano, estamos aí virando o ano, né? Imaginávamos que em 2021 as coisas já estariam melhores. Não é isso que nós estamos vendo na prática, né? As vacinas estão aí ainda enroladas, a gente ainda não tem nada palpável, né? Então, de fato, o que aconteceu nesse ano? O governo colocou bastante dinheiro na economia, teve aí as ajudas, né, para os mais necessitados e, principalmente, uma suspensão de pagamentos, né, de alguns tributos. Então, tanto Estado, município e governo federal, diante da pandemia, houve uma suspensão, que agora, em janeiro, vão começar a retornar esses pagamentos. Então, de fato, há uma grande preocupação do meio empresarial como eles vão conseguir pagar os impostos, tanto do ano passado que foram suspensos, como dos anos e dos meses correntes aí. E uma coisa bastante relevante também, Luciana, que o empresariado muitas vezes ele tem que levar em conta é o seguinte: em média, 35% do faturamento das empresas são gastos com tributos. Então, é um dado extremamente alto, é um valor extremamente alto, que muitas vezes as empresas ficam preocupadas, né? A maioria dos empresários, qual que é a maior preocupação? Olha, eu tenho que reduzir custo com o fornecedor, reduzir despesa com isso, com aquilo outro, muitas vezes reduzindo a qualidade do produto, reduzindo a qualidade do seu serviço, sendo que grande parte ali do custo daquele produto é a própria tributação, né? Ou seja, então, esses impostos, esse emaranhado de impostos, o empresário acaba pagando um imposto que ele não precisaria, não era um imposto que era obrigatório para aquela empresa, né? Exatamente, Luciana. É que, assim, a grande parte das empresas, como que funciona, né? A empresa, ela começa ali de forma familiar e tal, e muitas vezes ela não se profissionaliza, ela vai crescendo e mantém aquele staff ali de como era 5, 10 anos atrás, né? Então, a empresa realmente tem que se profissionalizar. Esse é o primeiro ponto, né? A segunda situação é que o planejamento tributário é exatamente isso, é reduzir tributos de forma lícita. E o que eu falo para todo mundo, Luciana, falo isso aí para os meus alunos, falo isso aí para os clientes, né? Nas palestras, enfim, qual que é a ideia? Primeiramente, nós não conseguimos reduzir tributos sem ter inicialmente uma organização na empresa. Eu preciso ter a minha empresa organizada, tá? Como eu vinha falando, normalmente quando a empresa vai crescendo, o que o empresário faz? Ele vai lá e coloca no departamento financeiro a esposa, o filho, muitas vezes sem qualificação alguma, né? E muitas vezes, na verdade, 95% das vezes, eu estou acostumado a ver isso todos os dias, as empresas que conseguem se sobressair com seus concorrentes são empresas organizadas.
E não é aquele cara que acorda às 5 horas da manhã e vai para a empresa e fica trabalhando até 10 horas da noite. Não. É um empresário que está organizado, Luciano. É um empresário que está ali com os relatórios. Ele consegue analisar toda a empresa dele com relatórios, simples relatórios financeiros, né? Então, o primeiro passo é, para que eu tenha relatórios confiáveis, eu tenho que ter uma organização. E essa organização é fundamental para um planejamento tributário. Olha só, Luciano, nós falamos já, inclusive aqui na CBN, em relação à reforma tributária, né? A reforma tributária, o que muitos empresários não estão esperando, eles vão ter uma surpresa muito grande a partir do ano que vem. O que é? A reforma tributária, de fato, vai reduzir imensamente, como nós já falamos, o número de tributos, a dificuldade de se calcular esses tributos. A problemática maior é a reforma tributária, ela vai meio que tratar todos como iguais, ou seja, para que eu tenha aquela tributação menor, eu terei crédito quando eu compro esse produto. Então, hoje, em regra, é sobre o faturamento, fora empresas de lucro real, que eu calculo o meu tributo. Só que, com a reforma tributária, a ideia é que seja aquele regime não cumulativo, onde eu compro, tenho créditos e na hora de vender eu tenho débito. Só que muitas empresas compram produtos, compram matérias-primas, fazem pagamentos, muitas vezes sem documentos, sem nota, às vezes o fornecedor até faz a nota, mas o empresário não liga, cadê a nota? Ah, mas tem um XML. Muitas vezes ele não interessa para passar isso para o contador. Por quê? Está tudo sobre faturamento, eu mando lá o que eu fiz de nota e está tudo certo, não estou deixando de pagar imposto. Isso é uma realidade atual. Só que não vai ser uma realidade a partir do ano que vem. Então, o empresário ele tem que abrir os olhos para isso. Ele tem que se organizar. Não adianta falar em planejamento tributário sem uma organização, Luciano, sem uma organização. Mas aí, considerando que a reforma tributária seja aprovada e comece a valer o ano que vem, é isso? Isso. É que, assim, pelo que está ocorrendo no Congresso Nacional, a gente está acompanhando bastante de perto isso daí, a tendência é que no primeiro semestre seja aprovado. Talvez menos, não tanto como o Congresso queria, às vezes não tão pequena como o governo federal queria, mas a tendência é muito grande de ser aprovada. Mas, assim, indiferente da reforma ser aprovada ou não, uma empresa, e nós, daqui a pouquinho, vou até falar para vocês dos regimes, né, por empresário, qual seria o melhor regime, mas ele tem que ter profissionalizado isso daí, porque se o regime do lucro real, as empresas que têm um lucro pequenininho e elas ganham na rotatividade de seus produtos, como um supermercado, por exemplo, o lucro real é fundamental. E o lucro real, a sistemática dele é exatamente essa. Tudo que eu adquiro, né, grande parte do que eu adquiro, eu consigo me aproveitar de créditos para quando eu for apurar o meu débito, eu abater tudo aquilo. Então, se o meu lucro é pequenininho, eu pago um imposto pequeno também. Então, aí que está a questão da organização. E você quer ver, Luciana, eu costumo passar para clientes, né, às vezes em alguns cursos que eu dou referente a esse assunto, você quer ver um empresário, a primeira vez que ele vai entender o valor que ele paga de tributo é quando ele pegar os últimos 3 anos, porque a maioria dos empresários tem pelo menos o que ele pagou e o que ele recebeu durante os meses. Se ele pega o que ele pagou de tributo nos últimos 3 anos e divide pelo faturamento mês a mês, ele vai saber a alíquota efetiva que ele está pagando de tributo. E ele vai entender que determinados meses essa alíquota se repete, outros meses é mais, outros meses é menos. Muitas vezes ela não se altera com o faturamento, e aí é onde ele começa a entender como fazer os cálculos da sua tributação. A primeira coisa que ele tem que fazer, ele não vai precisar de consultor, ele não vai precisar de ninguém. Ele simplesmente pega o que ele paga de tributo e divide pelo faturamento. Ele vai encontrar um percentual. E ele pegando os últimos 3 anos aí a título de comparação, ele já vai conseguir entender muita coisa da empresa dele, tá? Então, assim, Luciana, dando um andamento aí, então eu organizo a minha empresa, show de bola, né? A primeira coisa que eu preciso é ter um bom software. Hoje existe toda uma sistemática de como analisar. Para você ter uma ideia,
todo tipo de produto, seja uma caneta, seja um mousepad, seja o que for, existe um negocinho chamado NCM, que é a nomenclatura do Mercosul, é utilizado aí a nível internacional. Então, todo tipo de produto, ele já tem uma prévia de qual que é a tributação dele, tá? E o cruzamento da receita está muito grande. Então, as pequenas empresas que estavam acostumadas, não, eu não recebo fiscalização, eu não tenho problema, eu não preciso ser tão rígido qual a minha contabilidade, ela vai ter que se tornar rígida. Porque a partir do momento que ela adquire lá, por exemplo, qualquer tipo de produto, a Receita ela já sabe disso. Olha, adquiriu X produtos na data tal. Aí no outro mês não tem saída. Aí adquire mais produtos. No outro mês adquire mais produtos. Vai chegar um momento, hoje, muito curto, apita lá na Receita Estadual, fala, olha aqui, essa empresa aqui, ela está comprando, e não está fazendo as notas de saída. Manda uma cartinha lá para ela, tudo automático. E chega lá, manda a empresa explicar. A empresa, muitas vezes, não vai ter explicação, seja por falta de organização, seja por falta de interesse. Aí é quando vem o auto de infração. E auto de infração, multas que podem chegar até 100%, algumas vezes até mais do que isso, de multas e juros, é onde complica e muitas vezes acaba prejudicando a própria atividade empresarial. 100% sobre o quê? Sobre o tributo devido, sobre o tributo devido. Então, se eu devia lá, que eu não paguei de imposto 100 mil reais, eu acabo tendo que pagar 200 mil reais de imposto. Agora, quem que faz o planejamento tributário? É um especialista no assunto contratado pela empresa ou é o próprio empresário, ele tem uma equipe? Como é que é? Olha só, Luciana, como nós falamos também, o nosso sistema tributário ele é muito, mas muito complexo. Para você ter uma ideia, ele é um dos mais complexos do mundo. No Brasil, nós demoramos mais de 2.000 horas para se calcular todos os impostos da empresa durante um ano. Na Europa, em países mais desenvolvidos, essas horas aí chegam a quase de 200 e poucas horas. Então, é uma diferença brutal aí de dificuldades. Muitas vezes, até mesmo os contadores que têm lá 100, 150, 200 empresas, até os contadores possuem uma certa dificuldade de analisar cada ramo, cada atividade, etc. E hoje é fundamental eu entender, para você ter uma ideia, Luciana, eu tenho que entender qual é o meu ramo de atividade. Eu tenho que entender, mas eu tenho mais de um ramo. Qual é o meu principal ramo? Qual é o meu NCM correto? Se eu coloco esse NCM, eu denomino meu produto de forma diferente, às vezes por ter uma matéria-prima diferente, já é um outro NCM, a minha tributação pode dobrar, pode triplicar. Então, qual que é a orientação que nós damos? Primeiro, a empresa tem que se organizar. Esse é o primeiro passo. Organização da empresa. Segundo passo, além da organização empresarial, é contratar ou iniciar ali as tratativas com o seu contador. Tá? O contador ele faz uma análise já mais contábil. Por exemplo, qual regime seria mais, que compensaria mais eu trabalhar no simples, no presumido ou no lucro real? Aí muitos empresários falam, não, eu vou para o simples porque é um benefício que o governo dá. Muitas empresas, como eu dei um exemplo agora há pouco de um supermercado ou um mini mercado, enfim, não compensa estar no simples. Não compensa, porque tem muito mais benefício no lucro real, a margem é pequena. Então, não importa o faturamento, às vezes a empresa fatura pouca coisa por mês, 50, 30, 100 mil reais, e não compensa estar no simples. Compensa estar no lucro real, desde que ela tenha uma organização. Lucro presumido, mesma coisa, enfim. E para você ter uma ideia, Luciana, como que funciona isso na prática, né? Olha só, um exemplo prático aqui que muitos nos perguntam. Os médicos. Os médicos têm um pequeno detalhe. O médico tem uma clínica médica, por exemplo, e ele faz lá todo mês a sua nota fiscal, o seu faturamento, X lá e paga o imposto.
Quando ele faz um tipo de serviço que não é um serviço específico ali do que ele está fazendo, uma consulta, isso, aquilo, outro, quando ele faz um serviço hospitalar, a tributação dele diminui quase pela metade. Quase pela metade, se não for mais. O que precisa? Ele precisa saber quando ele vai prestar um serviço hospitalar. Tá? Farmácias, Luciana, as farmácias, que nós temos muitas em Maringá, né, e na região toda. As farmácias, elas recebem, por exemplo, bonificação de farmacêuticas, de indústria. Essas farmácias, quando recebem bonificação, essas farmacêuticas, essas indústrias, têm que pagar um tributo, que é o ICMS, chamado substituição tributária. Né? As farmácias não cobraram essas empresas e tal, e o que aconteceu? O Estado mandou uma notificação para todas as farmácias do Estado do Paraná, para todas, que receberam bonificações, mas praticamente todas as farmácias recebem, dando aí uma possibilidade de auto de inflação, simplesmente por não verificar um item que eles deveriam ter cobrado. Era a empresa que deveria ter pago. Agora é eles que estão acabando tendo que responder para com aí o Estado. Né? Outra coisa, o produtor rural. O produtor rural também tem um monte de benefício. Muitas vezes falta assessoria para o produtor rural. Tem um negocinho lá chamado salário educação, que vem descontado para o produtor rural. Né? Uhum. Então, assim, e é indevido. Mas muitas vezes ele vai pagando. O que falta, então? Falta justamente essa pessoa, ou quem quer que seja. Eu dei aqui 3, 4 exemplos. Nós temos dezenas de exemplos de pessoas que poderiam estar pagando menos tributos e como ele faz isso? Ele tem que procurar um profissional que entenda daquela área específica. Então, hoje existe um profissional da área específica lá, que cuida do agronegócio, outro que cuida ali do ramo de farmácias, enfim. Ele procurando um profissional do ramo específico, seja ele um advogado, seja um contador, seja um consultor tributário, eles conseguem, né, nessa equipe aí, fazer um trabalho que ele traga esses resultados para o empresário. Para você ter uma ideia, né, como eu falei, 95% das empresas pagam tributo de forma indevida. Uhum. Então, acho que essa aí é a parte assim, mais primordial aí do trabalho. E o que a gente tem visto, Luciana, só para você ver a relevância disso, o que é? Ultimamente, inclusive em licitações, para contratar com grandes empresas e até médias empresas, estão se exigindo hoje um novo termo aí que surgiu faz pouco tempo e ganhou bastante força com a Lava Jato, que é o setor de compliance. Então, muitas vezes você vai contratar com o setor público, eles falam, olha, você tem o compliance? Ah, mas como assim? O que é isso? Os empresários nem sabem, muitos deles nem sabem o que é. E o compliance nada mais né? Eu acho que vocês já ouviram falar muito sobre, né? Existe em várias áreas. Até a prefeitura agora tem, né, uma secretaria, né, a partir desse ano. Você viu que o prefeito mudou até o nome, né, da controladoria para a Secretaria de Compliance. De tão relevante que é a secretaria, onde é uma verificação, tem lá uma chamada due diligence, onde realmente se evita sonegação de impostos, fazer toda a sua tributação de forma correta, dentro da lei, enfim. Então, o compliance hoje é uma das coisas que vai vir para realmente trazer o empresário para pagar a tributação correta. Aí o segundo passo é a questão da tributação justa, né, Luciana? A gente não tem muito tempo, porque eu tenho que entregar para o repórter CBN, uma pena, né? Que tem muita coisa para ser falada ainda, né? Mas acho que, em resumo, é planejamento para começar o ano, planejamento tributário, mas esperar realmente essa reforma tributária, né? Porque não dá para viver nesse emaranhado de tributos por tanto tempo assim, né? Vamos torcer para a reforma tributária, né, ser aprovada e até lá realmente buscar profissionais para nos ajudar nesse ponto. E que seja realmente uma reforma que dê jeito nessa situação, né? Exato. Tomara que sim, né, Luciana? A torcida é grande.
Tá certo, doutor. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todos os ouvintes. Feliz Natal para todos e até a próxima. Muito obrigada. Nós conversamos com o advogado Wesley Vieira, ele é especialista em direito tributário, e nos falou sobre o planejamento tributário, né? A importância do planejamento tributário para se evitar o pagamento de impostos indevidos e também reduzir, né, os reflexos da crise econômica. Agora, 13h34.